Olha aí, que delícia. Obrigada. Obrigado, Vitória. Obrigado, viu? Olha, brinde, a vida é o sucesso. Exatamente. Eu acho que o momento mais desafiador foi quando eu tive pessoas me confrontando isso. Então, nesse processo de vender nas ruas, eu vendia de frente ao contrário, né? Então, na época, o meu brigadeiro ele tinha um valor super acessível, o mercado chamava muita gente, eu falei, por que não? E apareceu uma senhora para vender doces também, mas ela vendia sorvete, coisas diferentes. E aí teve um dia que ela me ameaçou. Ela falou, olha, eu tenho um atestado, a linguagem popular falou, eu sou doida. Então, se eu quiser, eu posso fazer qualquer coisa com você, que tipo, não vai dar nenhum problema pra mim. A minha mãe não aceitou muito bem. É assim, pra ela, eu deveria fazer uma coisa ter uma carreira mais estabilizada. As pessoas têm a visão de que pessoas que estão vendendo lá são pessoas, por exemplo, que passam necessidade. Sim, sim. E nem sempre é por isso. Meu pai não, ele já falou, se tem oportunidade, algo, pode arriscar. Olha que assim, você dá um passo e já começar no espaço físico, é surreal. Então eu acho que o preconceito era maior nessa questão. Quando vendia na rua, das pessoas talvez olhar e falar, caramba, coitadinha, tão nova, já tá cansada. E não era por esse motivo. Assim, graças a Deus, nunca me faltou nada, cara. Nada. Só que eu queria mais. Olá, hoje eu estou em Santos e aqui eu vim visitar o Shopping The Blue, que fica na Avenida Senador Feijó, no número 686. Eu estou aqui por um motivo muito especial, por um motivo muito nobre. Vim visitar um lugar delicioso, um lugar dos sonhos, aliás, dos brownies. Muito chocolate, muitas delícias. Aqui em Santos, na Avenida Senador Feijó, 686, dentro do Shopping The Blue Office Mall. Quer conhecer? Chama-se Tuane Araújo. É a fantástica fábrica de brownies. Vem aqui comigo, vamos conhecer este lugar fantástico. Te convido a participar, vem. Agora sim, conforme combinamos, conforme antecipei para vocês, estamos aqui no quiosque Tuane Araújo Confeitaria. E é aqui, nesse quiosque Tuane Araújo, que vamos gravar o nosso André Visita de hoje. Vamos lá? E olha que delícia, estamos na Tuane Araújo Confeitaria. E é tudo muito saboroso, mas muito saboroso, não é, Tuane? Com certeza, principalmente o brownie. Primeiramente, muito obrigado por nos receber aqui hoje. Estou imensamente feliz de estar aqui em Santos, conhecendo seu empreendimento, a sua empresa, o seu negócio. Agora, mostra um pouquinho o que nós temos aqui, Tuane. Temos o tradicional brownie, não é verdade? E nós, aliás, até temos uma receita produzida para a aula do professor, então acho que pode depois disponibilizar para quem assistiu o vídeo. Ótimo! Nós temos também os brigadeiros. Olha isso, gente! Foi o primeiro produto que a gente começou a vender, então tudo começou a partir dele. Nós temos também os cones recheados, né? Esse daqui é no sabor de brigadeiro. Olha que delícia! Bem recheadinho. Temos brownies também recheados. E aí aqui nós temos um brigadeiro branco preto, pistache, ninho com Nutella. Pistache é a nova sensação. Todo mundo só fala do pistache hoje, a né? nova febre. E também de brigadeiro. E aqui embaixo, claro, esse de chocolate. Temos mousse de maracujá. Olha que tentação! Mousse de maracujá. Surpresa de uva. Surpresa de uva! Olha aqui, ó. Nós temos também o La Creme. La Creme, olha que chique. Ele é sucesso. Ó. Escondidinho de brownie, que é um brigadeiro com brownie morango. Escondidinho de brownie, brigadeiro, brownie e morango. Esse aqui é branco? É diferente esse? Só muda o brigadeiro.
Ó, brigadeiro branco com morango e aqui brigadeiro ao leite com morango. Olha, gente, cada tentação, cada delícia. É até difícil escolher, né? Sim, bolos. Nós temos de diversos sabores. Olha os bolos, gente. Quais são os sabores que eu tenho aqui? Temos Ninho, frutas vermelhas, brigadeiro, prestígio, ninho com Nutella e bolo de Oreo. bolo de Oreo. Olha isso, gente. E agora, Eu quero todos. essa é a fatia dos deuses. Nossa, é dos deuses mesmo. Olha isso. Gente, não, põe aqui do meu ladinho pra mostrar essa fatia. Olha, pra isso que eu trabalho, pra isso que eu venho pra Santos, tá vendo, gente? Olha, o que tem na fatia dos deuses? Ninho com morango e uma massa super deliciosa e bem molhadinha. Ninho, morango e uma massa bem molhada, bem recheada e tudo sempre muito saboroso, muito saboroso. Olha, e aqui também temos salgados, né? Salgados. Também tem salgados, olha, pra quem quer também balancear o doce com o salgado, também tem a parte aí de salgados para todos os gostos e atraindo e atendendo todos os paladares aqui, ó. Muito bem, Tuane Araújo Confeitaria. Venha provar esses brownies, olha esses brownies, gente. Ela fez a receita, a gente vai deixar a receita no vídeo, nos stories. Eu já vou levar todos, tá bom? Vou levar todos lá para São Paulo, vou inclusive revender, não é? Olha lá, olha. E agora vamos entrevistá-la, vamos conhecer como começou esse sonho, essa realização e esse empreendimento. Vamos lá? Vamos conversar? Conversa Strong. Strong visita a sua confeitaria, a sua browneria. Vamos lá? E agora sim, como todo mundo ama, estamos à mesa. Aliás, olha que mesa saborosa, que mesa deliciosa, né? Muito doce, com muita coisa gostosa. Esse bolo é do que, Tuane? Bolo de cenoura com brigadeiro belga. Cenoura com brigadeiro belga, meu Jesus. E aqui são aqueles que eu tinha apresentado, né? Esse daqui é... É um escondidinho de brownie. Escondidinho de Brownie. Olha esse escondidinho, gente. Ninguém vai esconder, não. Vamos mostrar essa delícia. Escondidinho de brownie. Esse daqui é de... Esse é o La Creme. La Creme, olha o La Creme, dá um close do La Creme, gente. Veja seu corpo. Olha isso. Imagina o paladar, né? E aqui a gente tem O mousse de maracujá. mousse de maracujá e o delícia surpresa de uva. Olha que mesa linda. Tuane, muito obrigado por nos receber. Estamos aqui na praia, na Baixada Santista. O endereço aqui do The Blue Shopping é a Avenida Feijó. 686, Avenida Senador Feijó 686. Venha cá para o Tuane Araújo Confeitaria, um quiosque lindo e muito saboroso. Tuane foi minha aluna, é minha aluna ainda, né, na Strong Business School, aluna do curso de Administração de Empresas. Tuane, fala um pouquinho sobre essa empresa, sobre esse empreendedorismo seu. Como é que você sempre teve vontade de empreender, sempre teve o desejo de abrir seu próprio negócio? Olha, a princípio não. Foi algo que começou por causa da viagem de formatura. Então, era mais algo momentâneo. Então, pensei, olha, por que não vender brigadeiro para conseguir arcar com os custos dessa viagem? E aí foi aquela conta bem de padaria, né? Qual que é o valor da viagem, quantos dias eu tenho, quantos brigadeiros eu preciso estar vendendo no dia. E assim foi, né? Então, viajei, fui para Floripa, né? No terceiro ano do ensino médio. E ali eu comecei a ter um gosto, né? Eu falei, é algo que eu gosto de estar produzindo, é algo que tem mercado também. E na época até eu trabalhava como menor aprendiz. Então de manhã eu ia para a escola, à tarde eu ia para o Poupa Tempo e produzia os doces à noite para vender no outro dia. E o salário que eu ganhava, eu falava, isso eu vendo com doces, de uma maneira mais rápida, né? E sem ter aquela obrigação toda. E foi onde que eu falei, não, é algo que eu quero, é algo que eu gosto e que eu posso me dedicar. Então, terminei ali o ensino médio e foi onde que eu procurei a SDAGs para estar ingressando na faculdade.
mentalizando que eu precisava da nota máxima, porque sem a nota máxima eu não conseguiria entrar. E eu consegui. Eu fiz processo de entrevista, compartilhei um pouco da minha história, o como a faculdade iria agregar, né, na minha vida, e ali eu consegui a nota máxima. Eu falei, bom, meus pais acharam uma loucura, falaram, como você vai pagar? Eu falei, vou vender brigadeiro. É isso que eu fazia, é isso que eu vou continuar fazendo, e acho que não tem nada mais digno do que você tentar lutar com seus compromissos, né? Então foi onde que eu comecei a vender brigadeiro na rua. Então todos os dias eu saía de manhã, vendia os brigadeiros, ia pro Senai, que eu fazia um curso técnico ainda de elétrica lá, e à noite eu ia pra faculdade. Então essa foi a minha rotina até a chegada da pandemia, né? Então a pandemia chegou, foi meio desesperador, porque ali eu já estava na faculdade, tinha todas aquelas obrigações e eu falei, tá, e agora, né? Como que eu vou tocar, sendo que a minha renda, ela vinha toda das vendas nas ruas. Então, assim, a gente produzia 200 brigadeiros por dia para estar vendendo e a gente vendia, né? Então, teve ali um pouco de desespero, mas meus pais também estiveram comigo nesse momento. Não, você tem a gente, então não se desespere. E aí consegui, né, passar por todo esse processo da pandemia. Comecei a vender um pouco no online também, procurei alguns cursos para estar estudando, vendo forma de estar agregando. E ali na pandemia passei aquele momento. E aí entrei numa consultoria e discutindo sobre possibilidades. Falei, meu, por que eu não abro um espaço físico? É algo que eu tinha vontade, eu tinha uma bicicleta. O meu primeiro espaço físico foi um quiosque de bicicleta no centro de Cubatão, que é de onde eu sou. E, de novo, aquelas contas de padaria, aí o aluguel é tanto, eu preciso vender tanto, a conta tá, não é um valor tão surreal, porque às vezes a gente vê um valor fechado e a gente fala, nossa, não dá, é muito impossível. Mas quando a gente divide a quantidade de dias por mês, fica tudo mais fácil. E aí foi onde eu dei o meu primeiro passo. Meu primeiro espaço físico, ele veio quando a pandemia acabou, né? E eu fiquei lá até janeiro desse ano. Então, até janeiro desse ano, eu tinha Bike Days, que era como eu chamava. Era um espaço super simples, mas que eu tinha orgulho tanto. Porque a pessoa que vendia na rua tinha conseguido dar o seu primeiro passo. E ano passado, surgiu a oportunidade de eu abrir esse espaço e de abrir a nossa loja que hoje a gente tem em Cubatão. Então, a loja de Cubatão, ela fica dentro do Ecopátio, que é um grupo da Ecovias, né? Então, é desse grupo, Ecoporto, Ecovias, Ecopátio, é tudo o mesmo grupo. Então, hoje a gente tem essa outra loja lá, né? A gente inaugurou ela em janeiro desse ano e surgiu a oportunidade de ter esse espaço aqui em Santos. Santos foi um processo mais desafiador, né? Porque eu sou de Cubatão, então assim, a maioria das pessoas já me conheciam, já conheciam meus produtos, ou conheciam meus pais, então foi mais fácil de eu crescer lá. Enquanto aqui em Santos é realmente um processo de estruturar, de todo dia, um pouquinho de cada vez até começar a crescer. Eu lembro muito bem quando eu dava aula para você, na faculdade você levava os brigadeiros e sempre foi um sucesso absoluto, né? Você acredita que os alunos também incentivaram você a compra, né? E o feedback que eles davam para você também foi um incentivo para você continuar e ter essa força? Olha, faço bem. Não, com certeza. Os feedbacks sempre foram muito positivos, né? As pessoas falam, mas você fez algum curso? Não, eu fiz aquela receita padrão, que acho que todo mundo faz, leite condensado, manteiga e Nescau, brigadeiro de colher, e deu certo, e as pessoas gostaram, e as pessoas iam dando esse feedback, tipo, caramba, e também não só pelo produto, mas também, nossa, você tá fazendo faculdade, você tá fazendo os doces, então isso te motiva, isso te ajuda a continuar fazendo. Agora, uma curiosidade que eu acho que quem está em casa também está se perguntando. Você que faz tudo. Não. Hoje não. Hoje, mas não. Tá. A gente, pra crescer, a gente precisa delegar. Tá. Né? Isso era algo que eu tinha muito forte comigo, de que eu teria que fazer tudo. Né? E era até uma crença de ramo da alimentação,
é você que tem que fazer. E eu ficava pensando, tá, mas como eu vou crescer sendo que eu vou estar fazendo? Então hoje, os preparos básicos, eu tenho funcionárias que fazem e eu cuido da parte de finalização. Para assim a gente conseguir manter a qualidade sem que a mesma apresentação. Mas hoje eu aprendi até legal. Legal. Porque a gente às vezes tem aqueles ciúmes, né? Eu quero produzir, eu quero fazer, é meu, né? E acho que até a faculdade deve ter te ensinado isso, né? Que o bom líder não é aquele que acumula todas as funções para si, e sim aquele que delega, né? Que envia para o outro também, que atribui funções, né? Muito bem. Agora uma outra curiosidade. Quando você começou, você tinha que colocar mãos na massa. Você sempre gostou da parte de gastronomia, da parte de culinária? Quando que surgiu esse gosto pela cozinha por fazer aí essa parte tão boa, tão deliciosa? Olha, depois que eu comecei, né, a fazer, eu comecei a ter algumas reflexões e eu vi que era algo que estava desde a minha infância. Então, assim, eu tinha cozinha, eu tinha fogão, eu tinha micro-ondas, eu sempre tive um apego muito grande por esses brinquedos. Então, nas fotos eu sempre estou brincando de cozinhar, né? E até depois, quando eu já era um pouco maiorzinha, eu ia pra casa da minha tia, que gostava de cozinhar, e produzia cupcakes, produzia bolos. Então, assim, sempre brincando, mas sempre com a cozinha ali do meu lado. E eu até achei um livro de receitas, uma receita minha com meu primo, de um brigadeiro. Então, assim, há muito tempo atrás eu já tinha isso comigo. Então, não foi algo que foi só para ganhar dinheiro. Foi algo que já existia ali e atuou e se encontrou. Né? Tinha um embrião. Exatamente. E a sua especialidade são os doces ou também os salgados? Não, só os doces. Só os doces? Só os doces, isso. Muito bem. Agora, sempre a gente tem desafios no dia a dia, né? Você já comentou de alguns deles. Teve algum momento que você falou, eu vou parar, não vai dar certo, não quero continuar? Qual foi o momento de maior desafio? Olha, eu acho que a questão da pandemia foi algo que me assustou, né? Porque a minha realidade era uma, passou a ser outra, mas eu acho que o momento mais desafiador foi quando eu tive pessoas me confrontando. Então, nesse processo de vender nas ruas, eu vendia de frente a um bom prato, né? Então, na época, o meu brigadeiro tinha um valor super acessível, os pratos chamavam muita gente. Eu falei, por que não? Né? Eu achava que ele era o meu público. Quando a gente não entende muito de marketing, a gente acha que vai ser vendendo para todo mundo e depois a gente entende que não é assim. E quando eu comecei a vender lá, fazia muito sucesso. E apareceu uma senhora para vender doces também, mas ela vendia sorvete, coisas diferentes. E aí teve um dia que ela me ameaçou. Ela me ameaçou. Ela falou, olha, eu tenho atestado, né? Na linguagem popular, ela falou, sou doida. Então, se eu quiser, eu posso fazer qualquer coisa com você que, tipo, não vai dar nenhum problema pra mim. E eu era menor de idade, então eu tinha medo das coisas que poderiam acontecer. E aí, na hora eu liguei pro meu pai. Falei, pai, aconteceu essa situação, chorando, desesperada. E aí, na hora ele apareceu lá. E aí, ele a confrontou, ela falou que não tinha feito isso. E assim, foi algo constrangedor, porque eu sou muito na minha. Então, você tá num espaço onde tá todo mundo ali gritando, com a pessoa te ameaçando, foi bem chato. E logo depois, também vendendo nas ruas, passando por uma galeria, né? Eu estava dentro de uma loja e o rapaz veio me ameaçar, falando que eu era nada e que eu não poderia estar dentro, que eu não tinha autorização para isso. E assim, quando você é nova, você é muito medrosa, né? Você não tem voz, você acha que todo mundo tá ali realmente assim, tentando te pressionar, né? E eu fiquei com muito medo. E aí cheguei em casa, né? Essa situação aconteceu uma vez e depois se repetiu. Contei para os meus pais, a gente procurou, até porque eu não tinha medo, então eu não sabia, assim, realmente eu não poderia estar vendendo nas ruas, não entendia como funcionava. Então ali eu procurei todos os meus direitos e eu vi que ele não poderia estar fazendo aquele tipo de coisa. E aí voltei naquela galeria, até uma amiga que era advogada, ela falou, qualquer problema você me liga. Falei, eu vou lá.
E aí ele veio de novo me ameaçar, pra cima de mim, sim, palavras horríveis. E aí na hora de novo ele veio pro meu pai era tipo o meu herói. Acontecia qualquer situação, Defendia. pai, aconteceu isso, vem aqui. E aí quando chegou, ele chamou meu pai pra tomar um café, falando que não, que jamais tentaria fazer algo desse tipo. E aí eu falei, tá bom. Falei, eu estou passando por essas situações, tem um motivo, né? E aí eu li uma frase, e prego que é visto, leva martelada. Então eu falei, se eu estou incomodando desse ponto, é porque é aquilo. Então aquilo serviu para me fortalecer. Então teve esses desafios que se tornaram combustíveis. Se eu estou incomodando assim, então vamos insistir. Porque alguém deve estar falando, deve estar começando, é aquela menina, olha, o brigadeiro dela é muito bom. Então isso incomoda, né? Nem todo mundo passa pelo sucesso do outro. Então foram situações bem difíceis, bem desafiadoras, mas que graças a Deus a gente conseguiu superar. Você fez exatamente o que aquele ditado diz, né? Se te der um limão, faça uma limonada, né? Porque você passou por situações de provação, situações que você poderia até ter desistido, né? E largado tudo, e pelo contrário, né? Foi um combustível para que você falasse, agora sim, eu estou me estabelecendo, estou incomodando, e o brilho incomoda, né? Exatamente. Olha que interessante. Roda. O seu quer o café? Ah, por favor. Por favor. Vitória, o café pra gente, por favor. Obrigado. Olha aí, que delícia. Obrigado, Vitória. Obrigado, viu? Olha, Sim. olha, brinde à vida e ao sucesso. Exatamente. Que delícia. Venha para Tônia Araújo Confeitaria, você vai amar. Tônia, você falou sobre algumas provações e algumas situações até de constrangimento que você passou, como o caso da moça, né, que alegou um atestado em psiquiatria, que ela poderia até partir para uma situação de violência, e outro rapaz também que te afrontou. Mas teve pode abrir seu coração, teve algum momento desses que, por exemplo, você estava de bicicleta vendendo, na rua vendendo, que você se sentiu constrangida, que você se sentiu mal? Olha, eu acho que foi mais nessas situações mesmo. Eu fui de fato ali confrontada. Eu acho que as palavras usadas foram muito fortes. Você é um nada, né? Então, assim, isso pesou. Mas nos outros momentos, eu acho que uma coisa é você vender no espaço físico, outra coisa é você vender na rua. Por quê? As pessoas têm a visão de que pessoas que estão vendendo na rua são pessoas, por exemplo, que passam necessidade. Sim. E nem sempre é por isso. Porque assim, você dá um passo e já começar no espaço físico é surreal. São obrigações que você tem, de fiscalização, enfim, é uma série de fatores que te dificulta a dar espaço. E ainda mais se você não vem de uma família já do ramo, se você não é uma pessoa que tem condições, então é difícil você já começar dessa maneira. Então acho que o preconceito era maior nessa questão. Quando vendia na rua, das pessoas talvez olhar e falar, caramba, coitadinha, tão nova, que já tá precisada. E não era por esse motivo. Assim, graças a Deus, nunca me faltou nada, cara. Nada. Só que eu queria mais. E ali eu vi uma oportunidade, eu falei, encarar. Todo mundo começou de algum lugar, né? Então, esse vai ser o meu começo. Só que eu sei que é um começo provisório. Mas as pessoas talvez te olhavam dessa maneira. Mas você sentia algum constrangimento de estar na rua oferecendo ou não? Da sua parte? Na primeira vez, sim. Dava um pouco de vergonha justamente das pessoas terem essa visão. Então, eu era bem mais tímida no começo, apresentava de uma maneira mais disfarçada. Só que depois eu fui meio que desencanando. Legal. Eu queria saber também, você falou sobre alguns problemas, alguns desafios de empreender no Brasil. Você falou da fiscalização. Você acha que o Brasil é um país que ainda não incentiva o microempreendedor, ele dificulta a vida do
pequeno empresário ou não? Você acha que oportuniza para que a pessoa empreenda? Como é que você vê essa questão do empreendedorismo no nosso país? Eu acho que dificulta, né? Até quando eu comprei a bike, que foi no primeiro quiosque, a intenção era ter ela nas ruas, né? Então fui na prefeitura para saber como que funcionava, para ter toda a documentação regularizada. E aí a funcionária virou para mim e falou: olha, então, você pode dar entrada, mas vai ficar parado, porque tem um processo de há mais de um ano que nada aconteceu. Então você já vê o descaso que é para incentivar, né? Então, o Brasil ainda precisa progredir muito nisso. Questão de tributos são altíssimos. Até questões empregatícias também são coisas que, assim, você ter um negócio que realmente está 100% saudável, ele demora. Ele, assim, tem um tempo ali para você ir consolidando, você ir ganhando território, e a fiscalização, ela te barra um pouco, às vezes, de todo esse processo. Nem sempre tem muito incentivo, pelo contrário, né? É mais de incentivo. E aqui se abriu esse ano. Em novembro, vai fazer um ano agora. Vai fazer um ano agora. E como é que apareceu a oportunidade de vir aqui no Shopping Blues? Olha, aqui apareceu através de um convite, de uma expansão, né? Então, foi uma pessoa que viu um potencial de crescimento e ela falou: vamos dar esse passo que eu te ajudo, né? Só que não seguiu dessa maneira como esperado, porém eu assumi todo o controle, né? Da administração desse espaço e fui colocando as minhas ações em prática, os meus conhecimentos, alguns fundamentos da faculdade também. E hoje a gente conseguiu estruturar o quiosque quase 100%. Porque quando a gente começou, não tinha as mesas, não tinha o café, não tinha a parte dos salgados. Até aquela área ali era maior, então assim, foram estratégias usadas para a gente tentar atrair um público maior. Mas aqui foi através de um convite de expansão. E antes de ter aqui, você já tinha lá em Cubatão? Eu tinha a bike. A bike? E eu estava reformando a nova loja. A nova loja fica dentro da Ecopast, né? Então a gente estava no processo de reforma dessa loja. E hoje, pra gente ter uma ideia, quantas pessoas mais ou menos por dia você atende, frequenta aqui? Olha, aqui no Deblu são aproximadamente 100 pessoas. E na outra loja, como a gente tem uma questão de safra lá, né, a gente depende dos caminhoneiros. Então a gente está na época da baixa safra. Então são 30 pessoas, mas quando está no processo de alta, tem mais do que isso. E às vezes não dá aquela vontade de colocar a mão na massa, de fazer? Tá, às vezes é necessário, né? O líder também precisa ter essa consciência de que nem sempre ele vai estar na gestão, ele às vezes precisa voltar para o operacional. Então, às vezes eu preciso estar ainda na produção. Não estou 100% envolvida nesse processo, mas é o que a gente tem trabalhado para estar com isso. Quantos colaboradores você tem hoje com você, trabalhando aí, te ajudando? Hoje nós estamos em 5 diretamente e ainda temos os prestadores de serviço. Então, quem cuida do marketing, tem o setor jurídico, contabilidade, então tem toda essa outra estrutura por fora. Bacana. Você falou um pouco sobre alguns fundamentos da faculdade que te ajudaram. Você sente que a Tuane, que entrou na faculdade lá atrás, e a Tuane de hoje, que está finalizando, está no processo de finalização, nos últimos dias da faculdade, teve uma evolução? O que a faculdade, o que a Strong Business School te ajudou para o que você é, o que você tem e o que você almeja hoje? Olha, eu acho que assim, a faculdade ela é essencial no sentido de você ter uma formação. Porque eu também acho que tem um preconceito nisso, quando você se apresenta e fala: tá, você faz o quê? Não tenho nenhuma formação. Então, eu acho que a faculdade tem esse peso de você ter ali um status diferente, falar: não, tem uma formação acadêmica, é um curso de administração, não é o que eu estou fazendo por hobby, né? Estou colocando em prática. Então, isso é um ponto. E entender alguns fundamentos, alguns princípios, matérias, né, de comunicação, por exemplo.
como a gente tem que estar se portando, todo o ambiente, a administração dos conceitos básicos, a gente entender como tem que gerir, qual é o seu produto estrela, questão até de RH, como você tem que lidar com o seu colaborador, porque hoje também é muito diferente do que era lá atrás, né? Antes as pessoas ficavam na empresa, hoje já não é uma atividade maior. Tem a questão das pessoas trabalharem não só pelo dinheiro, mas buscando um propósito. Então acho que todas essas matérias elas te fazem ter uma visão diferente de como você quiser estar colocando em prática da sua empresa. E se você não tivesse hoje o seu negócio, você se vê fazendo outra coisa, o quê? Olha, antes eu queria fazer jornalismo, né? Antes de entrar nessa... Tem toda a postura. E eu gosto de escrever. Então, antes eu escrevi alguns poemas, pensando futuramente publicar um livro. Então, assim, acho que seria nessa parte de comunicação mesmo. Tuane, voltando a falar da Strong, teve alguma matéria especificamente, ou algum conceito, algum conteúdo que foi transmitido por algum professor que te marcou e que hoje você tem no seu negócio e fala, olha, isso aqui faz todo sentido, eu tive na teoria, agora eu tenho na prática, eu vejo a aplicabilidade desse conceito. Qual foi? Olha, em Fundamentos da Administração, né, que foi uma das primeiras matérias que a gente teve, eu aprendi sobre a análise SWOT, que é analisar as forças, as fraquezas do seu negócio, né? Então é algo que eu faço, né? Tá, quais são ali meus concorrentes? Quais são os pontos fortes deles? Quais são as minhas ameaças? Quais são as minhas limitações? Quais oportunidades eu tenho? Porque às vezes o meu concorrente ele tem isso, mas eu tenho uma coisa melhor. Então eu tenho ali uma oportunidade. Então acho que é uma análise que eu sempre estou fazendo. Porque a gente tem que conhecer a nossa concorrência, não dá pra gente fechar os olhos e falar que não. Então é algo que eu coloco muito em prática, essa questão da análise. E aí você vê como a faculdade, você percebeu como a faculdade também dá aquela substrato, né? A fundamentação teórica, que muitas vezes é fundamental para a aplicabilidade no negócio, né? Ensino médio, onde você cursou? Eu cursei em 2 escolas. E até o ensino médio eu vim de escola pública. E aí, como eu surgiu a oportunidade de ir trabalhando no Batec, então eu pagava a escola com o salário do Batec. Então sempre foi assim. Eu entrei no ABC e do ABC eu fui pro SESI. Então foram 2 anos no SESI e 1 ano no ABC. Lá no SESI era uma formação um pouco mais técnica? Não, é ensino médio? Ensino médio normal. E aí quem quisesse podia fazer o Senai, o paralelo. E aí quando você estava lá no SESI, a sua ideia para o ensino superior seria a parte de jornalismo? Isso. Tinha essa... E era só jornalismo? Assim, eu não tinha uma clareza do que eu queria fazer. Eu sei que eu queria fazer algo que eu gostasse. E aí eu gostava de escrever, estar conversando. Então eu falei, por que não jornalismo? E eu queria ir para São Paulo. Então, pensava lá em mercado. Até faculdade eu tinha pesquisado talvez ir para lá. Só que aí a gente mudou todos os planos. Agora me conta, por que essa viagem de formatura do ensino médio foi um marco na sua vida? O que mudou? Foi aquele turning point, né? O ponto de virada. Eu acho que foi pelo motivo de eu ter sido desafiada, né? Porque, igual eu falei, eu pagava a minha escola. Então, assim, até ser competitiva, não que meus pais não tivessem condições, só que, assim, era o básico. E pagar uma viagem de formatura para alguém que já pagava para uma escola era algo muito fora. E eu falei, não vou aceitar um não, assim, todos meus amigos vão, eu não vou, não. E aí falei, vou fazer algo. E aí conversando lá no Combatente com uma colega de trabalho, falou, Tuane, por que você não começa a vender brigadeiro? Aqui tem muita gente, o pessoal não sai geralmente daqui, então é algo que você vai ganhar dinheiro. E aí foi onde que eu pensei, é uma coisa fácil, rápida e que dá certo. Seja muito sincera, muito honesta. Qual foi a reação dos seus pais, da sua família, quando eles souberam que você tinha esse tino de empreendedora? Falar, mãe,
eu quero trabalhar vendendo meus brigadeiros? A minha mãe não aceitou muito bem. É assim, pra ela, eu deveria fazer um curso músico, ter uma carreira mais estabilizada. Mais convencional. Mais convencional. É. Meu pai não, ele já falou, se tem oportunidade, é algo que pode arriscar. Né? E muita gente falava, ai, mas por que você não faz uma engenharia? Mas você vai vender doce? É isso que você quer? Olha, é isso que eu quero. Né? Sou nova. Mulher decidida. Eu posso arriscar. E aí eu falei, não, é isso que eu quero, eu vou. E não parei desde então. Mas quando você entrou na faculdade, a pressão continuou ou não? Quando entrou na faculdade, você sentiu que as pessoas já, seus familiares, amigos próximos, já ficaram mais confortáveis? Não, ainda continuou. Porque assim, na família, eu acho que eu só tenho uma prima que realmente é dessa parte de vendas, que não tem um trabalho convencional. Então eu fui o ponto fora da curva. Todo mundo tinha ali seus trabalhos CLT. Quem são da sua família, eles fazem o quê? De trabalho, A minha mãe, meu pai. A minha mãe, trabalha no RH e meu pai é motorista. E são seus tios, seus primos? Engenheiros, arquitetos. São carreiras mais convencionais. É assim, o que aconteceu com a Tuane de querer agora vender brigadeiro, gente? E olha que engraçado. Quando era criança, não lembro em qual série, eu vendia pulseira na escola. Você sempre foi empreendedora? Então, assim, sempre existiu essa pegada empreendedora. Não foi algo que, tá na modinha. Não, foi algo que sempre esteve. E eu vendia pulseira de miçanga, comprava as miçanguinhas, fazia pulseira da mulher. Olha. E aí, claro que gostar do contato com o público, do relacionamento interpessoal é essencial, né? A gente não gosta de pessoas, não tem como você, né, trabalhar com vendas, com relacionamento, né? E ainda mais um produto que aproxima as pessoas, né? Porque o doce, ele traz esse aconchego, traz uma sensação de lembrança. Se você chegar para uma pessoa e falar, caramba, você tá tão triste hoje, olha só o que eu trouxe para você. Então, você tem que ter esse carisma, né? E sempre eu disse algo que eu acho que você vai fundamentar agora para mim. Quando a gente faz algo, quando a gente prepara uma comida, a gente também coloca o nosso carinho, né? Um toque de carinho, a gente pensa, né? A gente vai fazer um jantar para uma amiga sua. Você está pensando naquela amiga, você está mentalizando a pessoa, então é difícil você ir lá e comprar algo pronto, né? Quando você faz algo, tem um amor também naquele alimento, não é verdade? Se não tiver carinho, acho que independente da pessoa, seja você uma manicure, um cabeleireiro, se você não tem amor, nada vai ficar bom. Assim, é visível as pessoas que fazem porque gostam, para aquelas que não, que ou fazem questão de dinheiro, ou porque são forçadas, e na comida é ainda mais visível. Eu falo sempre, quer ser professor? Ótimo, mas tem que ser o melhor professor que você puder. Quer ser da área da gastronomia? Seja a melhor chefe de cozinha que você conseguir. Sempre dê o seu melhor, né? E como é que você nos conheceu? Como é que você foi parar na Strong? Olha, no dia que a Strong foi até o SESC, teve uma apresentação na Criança Negócio, eu não estava presente. Tá. E aí, conversando com os meus amigos, eu falei, né, que estava querendo fazer uma faculdade de administração. E aí eles falaram, olha, Tony, tem a Strong, eles vieram aqui, lá é bem bacana. E aí eu comecei a pesquisar sobre a Strong e eu vi que ela tinha mais essa pegada para negócio. Eu falei, bom, nas outras é uma administração mais convencional. E lá, quando eu ingressei, tinha uma questão de grupos de Expo, enfim, algumas ações mais voltadas realmente para quem tem empresa. E eu falei, bom, essa faculdade. Só que eu também tinha um objetivo. Eu preciso tirar nota máxima. Se eu não tirar nota máxima, eu não venho. E fui determinada e eu consegui. E aí quando você entrou na Strong, você nunca tinha feito faculdade antes. Teve aquele friozinho na barriga? Como é que foi a sua recepção na faculdade? Olha, foi bem diferente das outras faculdades. Ela é uma faculdade realmente mais centrada, não é tanta bagunça, igual as outras, são tão bem diferentes. Mas eu gostei, falei, caramba,
os professores, onde você passa, todo mundo te cumprimenta pelo nome, então é algo que hoje em dia é muito difícil. Então você chega e fala, oi, tudo bem? Então, esse carinho, esse cuidado, acho que faz toda a diferença. É mais familiar, né? Você não se vê como um número, né? Você é visto pelo seu nome, né? Identificando você exatamente por... Você é um ser humano único lá, né? Isso é bacana. Agora, eu queria te fazer algumas perguntas em relação ao histórico da sua empresa. O que você gostaria de falar um pouquinho sobre um pouquinho da história, tanto daqui como da de Cubatão? Compartilhe com a gente um pouquinho sobre a história, assim. E a Tuane de hoje, o que ela falaria para a Tuane lá de 10, 20 anos atrás? Olha, eu acho que é mais fácil começar a falar pra Tuane, né? Eu acho que ela não se imaginava do jeito que ela é hoje, assim, questão de confiança, questão de determinação, e de ver as coisas serem concretizadas, sim. Porque antes parecia tudo muito impossível, muito fora da minha realidade. E eu, sim, era muito insegura. Será que meu produto é realmente bom? Será que isso? Temos vários serás da vida, né? E hoje não. Eu falo, não, meu produto é bom. Eu tenho competência sim, né? Esse desafio está vindo, ok, mas a gente vai passar. Há sempre um aprendizado em qualquer situação difícil. E uma das coisas também que assim, me fez me tornar essa pessoa que eu sou hoje foi a questão da fé. Eu acho que é algo que eu não poderia deixar de falar aqui, porque já teve momentos de eu querer desistir de tudo, de eu falar, meu, é muito puxado. Você entender, você tem uma responsabilidade maior que todo mundo. Se a empresa não der certo, se o faturamento cair, é você que tem que arrumar o dinheiro para pagar seus colaboradores que têm famílias, que têm filhos. Então, assim, você não é dependente só de uma pessoa. Às vezes é bem mais que tá por trás. E isso te gera uma pressão muito grande. Então, assim, a fé, ela fez com que eu entendesse cada processo. Fala, não, se você está passando por isso, você está sendo forjado. Algo melhor vai sair desse então, acho que é isso, basicamente. E sobre as duas lojas, elas são muito distintas, né? Cubatão é um público de caminhoneiros e é onde que a gente tem um país muito grande. Porque as pessoas geralmente tratam os caminhoneiros de qualquer jeito, né? Aí chegou lá, tá bom, quer comprar? Tá, é o que tem aí. Assim, é claro, eu vejo pelos outros estabelecimentos ao redor a forma como eles são tratados. E, meu, é uma profissão tão difícil. Você sair de casa, você ficar 7, às vezes mais de uma semana em estrada. Longe da família. Se alimentando em restaurantes precários, porque às vezes você não consegue sustentar um restaurante. Quanto você tem que comer nesse restaurante pé de estrada, né? Tomando banho em lugares que às vezes não é tão limpo. Então, assim, é uma profissão muito sofrida. E por que não trazer o melhor atendimento para eles? Então, a gente tem isso muito forte. Tanto é que os produtos, qualidade, sempre tem que estar impecáveis e sempre o melhor atendimento. Independente de como a pessoa vai chegar lá. Oi, bom dia, obrigada, volte sempre. E a gente recebe essa troca dele, tipo, caramba, nossa, aqui realmente as coisas são frescas, não é mais de uma semana. Eles são vistos, né? Eles são vistos, exatamente. E eles estão acostumados a comer coisas que não estão boas. Então, quando eles se deparam com o nosso produto, eles sentem realmente esse carinho e cuidado. E até nessa loja de Cubatão, eu entendi que ali é um caminho para eu realizar um propósito, que é o de ter a minha marca espalhada pelo mundo todo. Os caminhoneiros, eles às vezes vão lá, compram e levam com suas famílias. Então, hoje, a gente não atende somente quem está em Cubatão ou quem está em Santos, mas alguém que está lá no Rio Grande do Sul, alguém que está lá na Bahia, que passou por lá e conduz para sua familiar. Então, tem essa missão, essa minha vontade, ela já começou a ser colocada em prática através da loja de Cubatão. E aqui em Santos é algo totalmente diferente.
outro público é um público já mais corporativo, então a gente tem que ter uma outra postura. É um público que exige um pouco mais, então de ser mais criativa, de ser mais rigorosa, trazer mais inovação. Então eu tenho ali os dois equilíbrios. E adoro. Acho que duas lições que você trouxe aqui. Primeiro, conhecer a sua target audience, seu público-alvo. Né? Conhecer para quem que você está vendendo, com quem que você está conversando, com quem que você está tendo tratativas. Né? Isso está bem claro na sua mente. Porque lá é um público que fica na estrada, um público sofrido e muitas vezes não tem esse carinho. Né? Não tem ninguém que olhe por eles. E aqui é um público mais empresarial, corporativo. Então conhecer o seu público é fundamental. Né? E outra questão, que bonito, né? A sua sensibilidade. Eu acho que isso, só uma pessoa, que tem que ser, né, gente, gênero feminino, só uma mulher, para ter esse toque de sensibilidade, esse toque de empatia, de pensar no outro, de ter empatia pelo outro e de ter também essa sensibilização em relação ao outro, como você teve, né? E olha que visão também plural. Vendo aqui em Cubatão, mas os caminhoneiros vão levar para várias regiões do Brasil e minha marca vai ser propagada, vai ser expandida, vai ser conhecida. Fez aí pela perspicácia também, né? Muito bem. Futuramente, hoje você já tem duas grandes empresas. Quais são as suas futuras pretensões? Você já falou um pouquinho na sua última resposta, mas o céu é o limite? Até onde vai Tuane Araújo? Olha, primeiro, o que a gente está fazendo é a questão de estruturar realmente as suas empresas para que elas possam girar sem depender de mim. Então, que é até um serviço, né, de pequenas empresas, que só funciona no Estado, né? Ele não está, o negócio não gira. Então, é o que eu quero fazer nesse próximo ano, é deixar absolutamente tudo bem redondo para que as duas funcionem sem mim, né? Caso precise me ausentar, ou até mesmo questões de saúde, a gente nunca sabe, né? A empresa continua funcionando. E depois disso, começar a estruturar próximas unidades. Porque a ideia é ter uma Tuane Araújo confeitaria espalhada em cada cidade desse Brasil todo e fora dele também. Pode dar um spoiler? Quais seriam as próximas, assim, vocês terem em vista? Olha, por enquanto, eu ainda não sei, porque eu estou realmente bem focada aqui em estabilizar as coisas e estruturar. Mas, voltar para o centro de Cubatão também. Porque hoje a gente tem a loja lá, só que ela é na área industrial, então é um outro público. E a gente voltar a ter o nosso comércio no centro, que é onde que a gente fechou e hoje a gente não atende mais. Então seria voltar pra lá, pra onde que é a minha raiz, e aí depois começar a crescer. Gente, sobre a hashtag, comente aí, escreva. Hashtag venha pro ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, lá pertinho da gente também. Dá pra gente ir. Né? Olha, faço votos. Agora, o que a Tuane de hoje falaria para a Tuane do passado para que ela não fizesse? Um erro que, ou por imaturidade, ou por pensar muito alto, o que você falaria para a Tuane? Não, Tuane, não faça isso. Não ser levada pela emoção. Às vezes, assim, ainda mais quando a gente está começando, a gente está em algumas ciladas, né? Promessas, olha, se você fizer isso, você vai ter um resultado tal coisa vai acontecer na sua vida. E não, você tem que ter o pé no chão. Você tem que sim dar passos, às vezes, que te tirem da sua zona de conforto, mas também passos que estejam ao seu alcance. Então, assim, talvez hoje as coisas estariam diferentes se lá atrás eu talvez tivesse sido um pouco mais atenciosa a alguns processos. Ter pesquisado, ter procurado alguns profissionais, pessoas mais velhas, para dar uma orientação mesmo. Olha, eu estou aqui com essa situação. O que você acha? Qual que é a sua visão? E não ter deixado o impulso. Porque muitas vezes eu decidia, e aí quando aconteceu alguma coisa de errado, aí eu compartilhava, falava, olha, aconteceu isso, eu estou com isso para resolver, como que eu faço? E às vezes isso poderia ter sido evitado. Então, assim,
Só que também eu não me culpo, né? Eu comecei a empreender com 17 para 18 anos. Então, assim, você não vai pensar realmente muito nessa idade, mas é algo que as pessoas acham que precisa ser pensado tudo certinho e não se deixar levar por emoção. Eu vejo também que você está sempre muito atenta às tendências do mercado. Sim. Né? Por exemplo, um dos doces que ela trouxe pra gente é o pistache. Sim. Era o Brownie com pistache. brownie com pistache. Hoje a tendência do momento, todo mundo só fala do pistache, né? Ontem mesmo eu tomei um sorvete de pistache, que é uma delícia. E aí você tem esse cuidado de sempre estar se atualizando, vendo o que é tendência, o que está inovando no mercado, como que é? Sim. Ano passado eu fui para BH fazer uma profissionalização na área dos chocolates, né? Então, assim, fiquei 2 dias no curso, os outros dias eu aproveitei para tirar minha primeira férias. Então, me dei esse Importante. momento. E estou sempre estudando, pesquisando, tentando mudar algumas técnicas também, coisas que eu gosto, trazer um melhor resultado no meu produto final. E tem algum produto que você já está vislumbrando, algo que você vai fazer novo aí, que já pode adiantar para quem está em casa? Olha, vai vir o cardápio de Natal. Natal, amo Natal. Quem é de Santos já pode fazer as encomendas com a gente. Sobremesas, chocotones, mimos para os professores, né? Os professores precisam ser presenteados nessa época. Então é uma época que a gente vem com bastante novidade. Vocês fazem chocotone também? É mesmo? Que sabores? Olha, ano passado, se não me engano, foi brigadeiro, ninho Nutella e não me recordo do terceiro. Mas são chocotones trufados. Que delícia, hein? Logo, logo tá chegando o Logo chocotone tá chegando. aí. Logo, logo temos novidades natalinas. Exatamente. Muito bem. Futuramente, você pensa em fazer uma pós, um MBA? O que você visualiza em relação ao seu percurso, sua trajetória acadêmica? Eu penso, talvez não assim para terminar a faculdade, né? Até porque conciliar os dois ainda é algo difícil, né? Como a empresa ainda exige bastante dinheiro. Então, às vezes eu preciso me ausentar muito das obrigações acadêmicas, porque a empresa depende, né? Não posso simplesmente ignorar. Mas eu penso em fazer pós, talvez eu voltada para a área de marketing ou até mesmo voltada para a área de direito, né? Porque é algo que a gente precisa ter conhecimento, são contratos e contratos para serem lidos e assinados, e eu acho que é importante. Bacana. E nesse relacionamento que você tanto gosta interpessoal, compartilha pra gente algumas experiências de clientes, alguns retornos e feedbacks de clientes que te deixaram assim muito feliz. O que o cliente já falou, que você falou, nossa, isso foi uma válvula propulsora para que eu continue, me fortaleceu. Algum pode deixar alguns depoimentos que já vieram para você, assim, ou até te emocionaram? Teve uma cliente, eu não me recordo se o pai dela não comia mais ou se ao comer o nosso doce ele teve essa memória. Mas a avó dela já tinha falecido e quando o pai dela comeu o nosso brigadeiro, ele se lembrou da avó. Nossa. Então, assim, foi Despertou a memória afetiva. Exatamente, que ela me mandou super emocionada, que o pai ficou feliz por ter te dado aquela lembrança. E que eu falei, caramba, né? Como o doce é algo importante. E nós temos clientes que estão com a gente há mais de um ano, comprando de maneira recorrente. Então, acho que esse é um dos maiores feedbacks, né? Porque se o cliente ele vem e não volta mais, tem um motivo, assim, algo ali aconteceu. Então, nós temos bastante clientes que estão com a gente desde o começo, né? E sempre estão ali mandando mensagem, elogiando. Mas eu acho que esse da volta é o que mais marcou isso, sabe? Assim como eu super recomendo Tuane Araújo, Confeitaria e os brownies da Tuane, você também recomenda muito a Strong para quem está em casa? Com certeza. É. Se você está pensando em cursar administração, procure a Strong. E você considera que toda a instituição, professores, coordenação, colaboradores, atuaram de maneira efetiva na Tuane que tem hoje aí, nessa formação profissional, pessoal? Olha, Coordenadores, professores. A gente sempre tem alguns professores que a gente carrega, né? Da postura. Então, assim, eu acho que o
que me marcou mais foi quando eu entrei, né? Ter tido aula com o Senhor e ter tido aula com a Clara, né? Que é um grande exemplo de liderança, a postura profissional que ela tem, algo ímpar. Então acho que isso te motiva, isso te cativa. Legal. E em relação às outras instituições de ensino superior, você poderia falar alguns diferenciais da Strong, para quem tem dúvida em casa, entre fazer Strong ou optar por uma outra faculdade aqui na Baixada? Quais são os diferenciais da Strong para trazer os nossos alunos para cá? A gente tem um deles, né, que eu já ouvi aluno falando, não tem bar perto. Isso alguns alunos já me falaram, né? Venha pra Strong porque não tem barzinho, não tem boteco, não tem bagunça perto. Também se fala muito da estrutura ar-condicionado, cadeiras confortáveis. O que mais que você falou também de tratar o aluno personalizadamente, né? Pelo nome, né? Eu acho que essa questão da personalização, né? Dos alunos serem de fato ali conhecidos, reconhecidas. O ar-condicionado é algo que, sem dúvidas, faz toda a diferença. Ainda mais aqui em Santos, né? Porque aqui é um calor, então nas outras faculdades, eu não sei se nas salas tem, mas na faculdade toda em si, não. Nas salas é algo que eu não sei, mas na nossa, nós temos em todo lugar, né? Então, quando você tá com frio, não tem nem pra onde você fugir, porque tá tudo climatizado. Eu acho que a questão também da tecnologia, computadores na sala de aula, tem essa questão de algumas aulas a gente visita online, outras presenciais, a gente conseguia montar a nossa grade, então acho que tudo isso influencia. Tuane, hoje aqui no André Visita, o Strong Visita, a sua confeitaria André Visita Santos, muitos alunos que estão assistindo vão falar, então quero empreender, não quero ser seletista, não quero trabalhar CLT, porque empreender é uma das 7 maravilhas do mundo. Mas como toda profissão, empreender tem os seus sabores e dissabores. Quem trabalha CLT, muitas vezes tem férias, final de semana, fica doente, vai no médico, leva atestado. E você, que tem o seu próprio negócio, quais são as desvantagens, algumas situações que você já passou, que você falou, olha, se eu trabalhasse para alguém, me salvaria? Olha, teve uma situação logo no início do semestre, né? Aquele momento que a gente está super focado, a gente fala, não vou faltar por nada. E era aproximadamente 2 horas da tarde, né? Quando eu recebi uma encomenda de 20 bolos de uma empresa para entregar até às 8 horas da noite. Nossa! E eu olhei e falei, meu Deus, a produção tem que começar agora. E assim, se a gente não fizer pelo menos tantos bolos por minutos, né, a gente não consegue chegar. Eram 20 bolos em 6 horas. Exatamente. E assim, tinha coisas que eu tinha que comprar ainda, então tinha todo esse processo. E eu falei, beleza, não vou poder ir. São escolhas que a gente precisa fazer, né? Quando nós temos o nosso próprio negócio, a responsabilidade é toda em cima da gente. Então, uma coisa é você trabalhar pro outro, que assim, ficou doente, vou no médico, dou um atestado. Não que também a maioria faça isso, né? Tem muita gente que trabalha mesmo sem estar em condições. Mas assim, a grande maioria tem esse tipo de comportamento. E quando você é dono do seu próprio negócio, é você por você. Se você ficar doente, ok, ficou doente, mas se você não trabalhar, também o dinheiro não vai entrar. E ainda mais quando a gente trabalha com produtos, e produtos tão perecíveis como o meu, né? A gente tá falando de uma roupa que eu compro lá, só vou postando e vendo. Então é bem complicado. Então, há momentos que geralmente, quando é semana de prova, é a semana que eu te encomendo. E aí você fala, eu estudo, eu trabalho, eu fico acordada até tal hora. Então são escolhas que a gente tem que fazer. Não é tudo a mil maravilhas, né? Mas também não é o pior cenário do mundo. É verdade, que agora vem o Natal, bomba de encomenda e a finalização do ano do semestre, né? Porém, muita gente em casa, muitos adolescentes desmotivados. É a famosa geração nem trabalha nem estuda. Para quem está desmotivado, será que eu faço uma faculdade? Será que eu faço um curso superior? Será que eu faço administração? O que você falaria, recadinho do coração, para quem está lá em casa? Olha, eu acho que, assim, todos precisam ter alguma motivação.
precisa encontrar em si mesmo o que te move, né? E se a gente não estudar, se a gente não buscar se profissionalizar, eu digo isso não somente na administração, mas em qualquer área que você queira atuar, né? Se você não buscar isso, o que você vai ter de diferente? Nada, né? E assim, hoje o mercado valoriza aquele que se destaca. Então você precisa ter conhecimento na sua área, você precisa ter uma boa educação, você precisa ter uma imagem alinhada. É uma geração muito diferente, né? Você tem várias obrigações para cumprir. Então eu acho que você tem sim que trabalhar, você tem que estudar, você tem que entender o que te move e fazer aquilo que você ama, seja na administração, né, que é algo que eu amo, que eu gosto muito, que é ter a minha empresa, gerenciar, lidar ali com o colaborador, precificação, tudo igual, né, um administrador, como também caso você queira seguir em outra área, né? Bem, na Strong a gente também tem publicidade, que é uma área que está super em alta hoje em dia e que assim, carisma, e você ser criativo, então acho que você tem que buscar o que te move, né? O que você quer deixar de legado, né? Então acho que é sobre a pessoa se perguntar, ter essa reflexão sobre ela mesma. Estamos infelizmente terminando essa entrevista deliciosa, mas toca um ping-pong comigo? Claro. Vou falar algumas palavras e você vai dizer o que vem na sua cabeça. Tá bom, bem? Tudo bem. Amor. Amor, família. Um arrependimento. Um arrependimento, tá? Meu Deus, tá? Ai, não sei. Você arrepende de nada que você tenha feito ou tenha deixado de fazer? Desilusões amorosas. Desilusões amorosas. Um sonho. Um sonho. Ser independente financeiramente. Medo. Falhou. Tuane por Tuane. Quem é a Tuane pela Tuane? Como a Tuane define a Tuane? Sonhador. Sonhadora. Tuane, nem sei como te agradecer. Muito obrigado por essa tarde maravilhosa, por essa conversa gostosíssima, né? Trouxemos aqui um mimo para você, Tuane. Sinta-se abraçada pela Faculdade Strong, tá bom? Visita. Para você aí, ó, nosso Strong Visita para você. Expressa nosso carinho, nossa gratidão e nosso orgulho da Strong de ter uma pessoa tão doce, tão alegre, tão feliz e tão leve. E você, obrigado pela confiança que você ter depositado na nossa faculdade. A gente fica muito feliz que a gente também, de alguma maneira, plantou essa sementinha, esse empurrãozinho para você também empreender, ter seu próprio negócio. A gente fica muito feliz e muito orgulhoso de você, Tuane. Obrigada, pessoal, pelo convite. Obrigada a todos que estão aqui assistindo também. E convido a todos a conhecerem o nosso espaço, conhecerem nossas redes sociais. Tuane Araújo Confeitaria. Arroba Tuane Araújo Confeitaria. Tuane com Y. Isso. E Araújo sem acento. Exatamente. Então conheça o nosso trabalho, eu ficarei muito feliz. E em breve, pode ser que seja na sua cidade. E até o próximo Strong Visita. O próximo Strong Visita pode ser na sua empresa. Até a próxima, gente. Uma ótima tarde, um ótimo dia para todos vocês. Até! Tchau.